Veja que interessante, Daniel capítulo 9, nós estamos no mês de abril de 2018. Vamos voltar a 605 a.C. Vamos voltar ao tempo, justamente no tempo em que Nabucodonosor invade Jerusalém e traz uma parte do povo para a escravidão, no ano 605, que foi justamente nesse período que veio Daniel, os seus amigos e uma boa parte do povo de Jerusalém que vem para a Babilônia. Capítulo 1 do livro de Daniel. Quando chegamos no capítulo 2, é o sonho, a visão do rei Nabucodonosor, no capítulo 2, que Deus dá a interpretação para Daniel do sonho, o significado do cabeça de ouro, o significado dos braços e do peito de prata, o significado da cintura de bronze e o significado das pernas de ferro e o significado dos pés de barro. Então, o significado cabeça de ouro, que era a Babilônia, que foi de 605 até 539 a.C. O significado dos braços de prata e o peito de prata seria Medo-Persas de 539 até 301. O significado da cintura de bronze seria a Grécia, de 331 até 168. E o significado das pernas de ferro seria Roma, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E o significado dos pés de barro seria a partir de 476 para cá, depois de Cristo, que seriam os 10 reinos, as nações da Europa. Ainda no período de Belsassar, ainda no período do cabeça de ouro, ainda no período do Império Babilônico, no primeiro ano de Belsassar, foi aonde Daniel teve a visão dos 4 animais. No capítulo 8, no terceiro ano do reinado de Belsassar, quer dizer, 3 anos depois que ele teve a visão dos 4 animais, agora ele está tendo a visão de um carneiro e de um bode. Quando Deus ele dá a interpretação para Daniel da estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor sonhou, então, até aí tudo bem. Daniel entendeu de que iriam ser 4 impérios depois da Babilônia. Mas quando veio a visão dos 4 animais, principalmente o último, a besta, que ele não conseguia decifrar, que ele não conseguia discernir que tipo de animal, os chifres, os detalhes da besta, isso inculcou Daniel. Que quando no capítulo 8 Daniel tem a visão do bode e do carneiro, e que o bode ia ao encontro do carneiro, que quebrava seu chifre, e nascia mais 4, e depois desses 4 nascia mais um chifre pequeno, num dos chifres que nasceram. Aí começou a complicar, e Daniel começou a se aplicar, se dedicar à oração. Aqui nesse capítulo 9, a gente vê uma das orações que Daniel realizou e que obteve resposta. Que é o que tem que acontecer conosco. Assim como Daniel se aplicou em oração para entender todas essas coisas, a gente também tem que orar, pedir a Deus para a gente entender todas essas coisas. Está falando agora, já não é mais daquele período de 605 a 476 depois de Cristo.
Não, agora está se tratando do finalzinho de tudo. Nós estamos em 2018 e nós temos que entender agora o que vai acontecer, que é o que a igreja está esperando, o arrebatamento, o final dos tempos. Vamos ler então o capítulo 9 de Daniel, a oração de Daniel. No ano 1º de Dario, então nós já estamos aqui no período agora de Medos Persas. Então, no 1º ano de Medos Persas, o império de Medos Persas, no 1º ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel não só se aplicou à oração, mas os estudos, estudando, lendo os livros de Jeremias, os livros do Velho Testamento, do seu tempo. Aqui diz bem claro, aí eu entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias era de 70 anos. Versículo 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então aqui ele está se colocando no meio, né? Ele não está falando, apontando, eles não deram ouvido, apontando, culpando ninguém. Ele está se colocando, não demos ouvidos. Versículo 7. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízos, que nos julgam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças,
Aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Aqui ele está orando por Jerusalém, né? Do teu santo nome, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aqui nós temos a oração de Daniel, e quando ele intercede com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, de toda a sua alma, é aí aonde o Senhor envia o seu anjo. Deus envia o seu anjo para revelar toda aquela confusão, para mostrar para Daniel essas visões, esses sonhos, essas revelações, essa confusão que estava na sua cabeça, de chifre pequeno, de chifre muito pequeno, de 10 chifres na cabeça, de cabeça de ouro, de pernas de ferro, pé de barro. Olha a mistura, a confusão na cabeça de Daniel. E é aí, minha amiga, meu amigo, aonde você tem que orar a Deus para você entender agora do que se trata todas essas revelações, esses simbolismos para os nossos dias de hoje, para que nós possamos estar preparados. Vamos para o versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando, na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então aqui está bem claro que é o anjo Gabriel que apareceu no início e que agora ele já está citando o nome de Gabriel, que aparece justamente na hora do sacrifício da tarde. Que sacrifício é esse, o sacrifício da tarde? Nós sabemos de que, tratando-se das ofertas diárias, todo dia às 9 horas da manhã, que é o sacrifício da manhã, e todo dia às 3 horas da tarde, que seria o sacrifício da tarde, era apresentada ofertas ao Senhor no santuário. E isso durante toda a lei de Deus, todo o período da velha aliança, do Velho Testamento. A não ser o período de 70 anos, que ficou parado por causa da escravidão. E também o período de 3 anos e meio, que são as 2.300 tardes e manhãs, que a gente vai falar mais na frente. Então vamos voltar à leitura, versículo 22. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O sentido de quê? O sentido da visão do capítulo 2, o sentido da visão do capítulo 7, do capítulo 8. Olha a resposta aqui no capítulo 9.
Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. És muito amado, quer dizer, Deus te ama muito. Agora procure entender a visão. No versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui é o povo, não é a igreja, aqui é o povo judeu. E sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Aí diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Preste muita atenção nesse versículo 24, porque esse versículo 24 aqui tem muito simbolismo e tem muito mistério. Então, o primeiro anjo está falando para Daniel sobre as 70 semanas. E nesse versículo 24, a gente tem os acontecimentos, os eventos, tudo que vai acontecer dentro dessas 70 semanas. Olha aqui, primeiro, cessar a transgressão. 1. Isso tem que acontecer. 2. Para dar fim aos pecados. 3. Para expiar a iniquidade. 4. Para trazer a justiça eterna. 5. Para selar a visão. 6. Selar a profecia. 7. Para ungir o Santíssimo. Então, durante essas 70 semanas, tudo isso tem que acontecer, vai acontecer. Vamos para o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Deixa-me repetir aqui, vamos repetir, o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída, a contagem das 70 semanas começa desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, quer dizer, até Jesus. Então conta aí a saída do povo até Cristo. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então, quanto ao retorno do povo para Jerusalém, você vê no livro de Esdras. Você vê que Deus confiou para Zorobabel levar o povo de volta para a reconstrução do templo. Para Neemias, Deus dá a responsabilidade da construção dos muros, mas para Zorobabel, Deus entrega a sua responsabilidade para reconstruir o Santo dos Santos, o templo. No capítulo de Esdras 5 diz assim: até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Zorobabel, a quem nomeou o governador. Segundo os teólogos, os pesquisadores, Sesbazar e Zorobabel trata-se da mesma pessoa. Nomeou como governador, versículo 15, no livro de Esdras 5, né? Diz assim: toma estes utensílios, vai, leva-os ao templo que está em Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar.
Então, contando daí, da saída do povo, conta daí as 70 semanas. Vamos voltar para o capítulo 9 de Daniel, do versículo 26. Aí diz assim: e depois das 72 semanas, será cortado o Messias. Quer dizer, aqui esse será cortado o Messias está se tratando justamente da sexta-feira da paixão, o dia em que o Senhor Jesus é morto. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, o versículo 26 é onde Jesus vai ser morto, é onde volta a falar desse príncipe que vai surgir, né, que vai destruir a cidade, o santuário, que é o anticristo, né? Vamos para o versículo 27. E ele firmará aliança com muitos. Ele quem? Agora aqui já está se tratando do anticristo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Olha aqui, uma semana. Essa semana a gente sabe que é uma semana de 7 anos, né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui está, desse versículo 20 até o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, a explicação do anjo. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele chega a dizer para Daniel: Daniel, entende a visão. Quer dizer, se esforça para entender, tem que estudar. Então a visão não vai vir aleatoriamente, ela vai vir para quem estuda. Pode observar que todas as pessoas que estão estudando Apocalipse, Daniel, as 70 semanas, essas pessoas, para elas, está sendo revelado o que foi revelado para Daniel. Por causa do seu esforço, do seu empenho, de querer estudar e aprender acerca das 70 semanas. E isso já é o próprio Deus que colocou dentro de nós. Para quê? Para que a gente venha aprender, para poder ensinar para outros, saber falar. Essas 70 semanas que o anjo está dizendo para Daniel, que estão determinadas sobre o teu povo e da tua cidade, da santa cidade, não pode ser semanas de dias, e sim semanas de anos. Quer dizer, 7 semanas. Vamos fazer a conta? Vamos entender de que o anjo Gabriel está falando para Daniel são 70 semanas. Não está dizendo se é semana de dias ou semana de anos. Volta aqui, o versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Então, durante essas 70 semanas tem que acontecer 7 grandes eventos, 7 grandes acontecimentos. E se fosse semana de dia, não iria ter tempo o suficiente. Mas, sendo semanas de ano, aí sim vai dar tempo. Para quê? Primeiro, cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer a justiça eterna. Quinto, para selar a visão. Sexto, para selar a profecia. Sétimo, para ungir o Santíssimo. Então, dentro de 70 semanas de dias, teria tempo suficiente para tudo isso acontecer? Entendemos que não. Por isso, nós interpretamos que seja semanas
de anos. Então, vamos lá, semana de anos, 70 semanas de anos é igual a quanto? Vezes 7 anos, cada 7, né? 70 vezes 7, 490. Pelo que nós estamos entendendo aqui, esses 490, ele está dividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Vamos colocar aqui a primeira parte, 49. A segunda parte, 434. E a segunda parte, 7. Vamos ver direitinho aqui. Essas 49 é o quê? Essa parte dos 49 anos. É a reconstrução. É essa parte que diz aqui, 7 vezes 7 vai ser 7 semanas de 7 anos, vai ser 49 anos para a reconstrução do templo, dos muros da cidade. Certo? Terminou a construção dos muros da cidade, agora vem esses 434 que terminam na morte de Cristo, o Messias. Se você olhar aqui, no versículo 25, diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então a primeira parte 7 semanas, a segunda parte 62 semanas. Que a gente fazendo as contas de 7 semanas mais 62 semanas vai dar 434 anos. Então não fechou 490. Que no versículo 27, você vê, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então essa semana aqui é o 7 que está faltando se encaixar. Vamos voltar de novo aqui a conta. Ó. 49 mais 434 mais 7 igual a 490. 490 é a conclusão das 70 semanas proféticas. 70 semanas de anos vezes 7, que seria 7, né? A 490. Isso significa 490 anos. E quando que essa contagem começa? A partir da saída do povo, quando sai da Babilônia, no comando de Zorobabel para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade. Então aqui, no versículo 25, a gente vê essas 70 semanas de anos, quer dizer, 490 anos, essa conta dividida em 3. Vamos ler para você entender? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então vamos fazer a conta de 7 semanas de ano, quanto que vai dar? 7 semanas de anos, vezes 7 anos, é igual a 49. Então, 7 semanas de anos. Cada semana tem 7, certo? Então, 7 vezes 7, 49. Então, vamos colocar aqui a parte. 49 anos. Então, esses 49 anos é para restaurar, edificar Jerusalém. Vai ser durante essas 7 semanas de ano. Aí vem, ainda no versículo 25, e 62 semanas, quer dizer, e 62 semanas, a gente vê de que essas 70 semanas, que é equivalente a 490, está dividido em 7 semanas, que é 49, e agora vamos fazer a conta de 62 semanas vezes 7.
Muito bem, que é igual a 434. 434 mais 49, vamos ver aqui, igual 483. Então, só aqui no versículo 25, a gente vê que entre a saída do povo de Israel da Babilônia até a morte de Cristo, vai dar 483. Mas estas semanas de ano que o anjo está falando para Daniel, são 490 anos. Por que a conta só está batendo 483? Porque está faltando uma semana, está faltando 7 anos para poder fechar 490. E é aí aonde a gente vê que essas 70 semanas de anos, que é equivalente a 490, está dividido em 3 partes. Essa parte de 7 semanas, que dá 49 anos, e essa outra parte de 62 semanas. E essa última semana? Então é como se parou por aí. Está faltando uma semana para completar a profecia. E é aí, minha amiga, meu amigo, aonde tem que ter muita pesquisa, muito estudo, um quebra-cabeça. Segundo os pesquisadores, os teólogos, essa semana de ano que está faltando para se cumprir a profecia de Daniel das 70 semanas, é justamente esses 7 anos que está faltando para completar, os 7 anos de tribulação, que o versículo 27 confirma aqui, ó o versículo 27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, é essa semana dos 7 anos que é onde quem vai estar firmando aliança com muitos por esta semana é o anticristo. E assim a gente entende de que esses 7 anos, o período de tribulação, é justamente a semana que se encaixa para completar as 70 semanas de Daniel. Isso significa que parou na morte de Cristo, parou com o Messias, na 69ª semana. Está faltando uma semana para que nós venhamos falar a 70ª semana. Muito bem, que Deus abençoe então a todos vocês. Eu vou encerrando por aqui, porque o capítulo 10 e o capítulo 11 vai ainda dando ênfase e explicações sobre essa visão de Daniel. Aliás, essas visões. E nós temos que estar preparados, minhas amigas, meus amigos, porque tudo isso vai se cumprir. É o que está escrito, vai se cumprir. Não tem como voltar atrás. Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós estejamos preparados para o arrebatamento.